aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, monitora de Química do Solidari, e hoje vou dar início com vocês ao nosso tópico sobre Química Orgânica, onde estudaremos os compostos de carbono. Faremos uma breve introdução a este assunto, a química orgânica, onde veremos um pouquinho sobre o carbono, as suas ligações, geometria e as hibridizações associadas. O carbono é o nosso sexto elemento na tabela periódica, o nosso elemento de número 6. O que isso nos diz? Nos diz que ele tem 6 elétrons. Ele se encontra na família 14, o que nos diz que destes 6 elétrons, 4 estão em sua camada de valência, em sua camada mais externa, o que faz com que o carbono faça 4 ligações. Essas ligações podem ser simples, dupla ou tripla. Lembrando que as ligações são o compartilhamento do par de elétron. Então, quando um carbono faz uma ligação simples, ele está compartilhando um par de elétrons. Em uma ligação dupla, ele compartilha 2 pares de elétrons. Em uma ligação tripla, 3 pares de elétrons, sendo esta última, em relação às anteriores, a mais forte, seguida pela dupla e, por último, pela tripla, onde compartilha apenas um par de elétrons. O carbono ele faz ligações fortes quando ligado a um hidrogênio ou a um oxigênio ou a um nitrogênio ou a um halogênio, que são ali a família 17 da tabela periódica, os formadores dos sais, o flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Também o enxofre se encontra nessa relação de ligações fortes do carbono. Um outro tipo de ligação forte é quando um carbono se liga a outro carbono. Dessa forma, nós podemos classificá-los novamente em primário, secundário, terciário e quaternário. Um carbono primário é um carbono que faz uma ligação com um carbono e as outras 3 ligações com outro elemento. Um secundário é aquele carbono que faz 2 ligações com carbonos e as outras com outros elementos. Um terciário, 3 carbonos, e um quaternário é aquele carbono que faz todas as suas ligações com um outro carbono. Nós vimos sobre a quantidade de elétrons que tem um carbono, quantos estão em sua camada de valência, e de acordo com a distribuição eletrônica, esses elétrons ocupam os orbitais S e P. De acordo com o tipo de ligação que este carbono faz, estes pares de elétrons são dispostos em arranjos diferentes. Quando um carbono faz 4 ligações simples, seus pares de elétrons eles ficam dispostos em um arranjo tetraédrico, em que o carbono tem uma hibridização sp3. Quando um carbono faz uma ligação dupla, os seus arranjos são dispostos em um arranjo trigonal plano de hibridização sp2. Quando temos uma ligação tripla, temos um arranjo linear, em que o carbono tem uma hibridização sp. Assim, nós finalizamos a nossa aula introdutória sobre química orgânica, com algumas características sobre o carbono e os compostos formados por ele. Nos vemos em breve nas próximas aulas de química orgânica. Abraços!